uma igreja de São Judas e fiquei confusa. Judas não traiu Jesus? Você sabe que muita gente confunde mesmo? Tem muita gente até hoje confunde que Judas Tadeu com Judas Iscariotes, né? Até vou contar uma coisa, aqui em São Paulo nós temos um dos grandes santuários do Brasil. Eu trabalhei nesse santuário, chamado Santuário São Judas Tadeu, e a gente lendo a história do santuário, né? Quando foram criadas aqui, foi em 1948, o Santuário São Judas Tadeu, né? As pessoas, né, no bairro, que era ali no Jabaquara, falam, nossa, meu Deus, vai ter uma igreja dedicada a São Judas que traiu Jesus? Nossa, né? As pessoas confundiam. E mesmo, quando eu trabalhava no São Judas, muita pessoa falava, uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, padre, como Jesus é bom, né? Mesmo depois de ter traído, São Judas ainda ficou santo, né? Mas não tem nada a ver um Judas com o outro. Aliás, os dois eram apóstolos. Judas Iscariotes e Judas Tadeu são duas pessoas diferentes. E é interessante saber porque o nome Judá era um nome muito comum na época, muito comum. O nome Judá era do nome um dos filhos da tribo um dos filhos de Jacó, e o nome era comum nas famílias judias, ou seja, eles eram comum usar esse nome. Tanto é que no grupo de Jesus tinham dois chamados Judas. O Judas Tadeu, e o nome Tadeu é um apelido dado a esse Judas, porque o nome Tadeu significa o amorável, aquele digno de ser amado, aquele que ama, o amorável, né? Seria a tradução certa. Esse Judas Tadeu, ele na verdade é primo de Jesus, porque ele é filho de Maria de Cleofas, que eram parentes de São José. Então ele tinha um parentesco com Jesus. A gente poderia dizer que ele era primo de Jesus, por causa desse parentesco. Ou seja, esse Judas Tadeu, o nome Tadeu foi dado depois como apelido, ele era um apóstolo, né, em que seguiu Jesus e depois foi um grande missionário. Logo depois que Jesus morre e ressuscita, ele vai pregar na Armênia, ele vai pregar na Pérsia, ele passa, tanto é que ele é martirizado na Pérsia, né? E esse Judas Tadeu é aquele que pergunta para Jesus, olha, o que você está dizendo para a gente é só para nós ou para todo mundo? Ou seja, já mostrava e demonstrava a sua verve missionária, né? É muito interessante isso. Agora, o outro Judas, que tinha o mesmo nome, você deve estar perguntando, mas as pessoas não tinham nomes, sobrenome? Não, geralmente não tinha sobrenome. Geralmente os nomes naquela época de Jesus era assim, você tinha um nome, filho de tal. Por isso uma pessoa que chama Bartimeu, que era aquele cego, Bartimeu era Bartimeu, filho de Timeu, né? Então, o nome era Judas, filho de tal, Maria, filha de tal, João, filho de tal, né? Então, não existia sobrenome. O sobrenome veio depois para mostrar de que família nós pertencíamos, né? De que família nós pertencíamos. Então, mas por isso que nós temos muito na língua, nas línguas, Ben, quando é Ben, né? Entre os judeus, Ben Stiller, filho de Stiller, né? Em árabe, Ibn, né? Ibn, que é filho de alguém, né? Tem muito disso. É muito comum esse tipo de relação com o pai. Mas vamos lá, não é isso que eu estou falando. O negócio aqui é o seguinte, o Judas Iscariotes era um outro Judas muito inteligente, muito... sabia muito lidar com a questão de dinheiro, tanto é aquele que cuidava, e era um revolucionário, porque ele era ligado a um grupo chamado Sicários, os Sicários, e ele estava no grupo com Jesus porque ele queria uma revolução completa. Então, esse Judas foi o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas, que não tem nada a ver com o Judas Tadeu, que era primo de Jesus, né? Os dois eram apóstolos de Jesus. Os dois seguiram Jesus,
Os dois conviveram com Jesus. Um traiu Jesus e depois acabou tirando a própria vida. O outro foi com Jesus até o final e acabou sendo o grande missionário Judas Tadeu, tá bom?